Olá para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E nesta semana, com feriado de hoje, deste 1º de maio, a Câmara e o Senado têm ali uma paradinha para tentar baixar a poeira da crise política criada depois que o presidente Lula foi ao Supremo Tribunal Federal e parece que vai vencer na tal da desoneração da folha de salários dos 17 setores e dos municípios. Parte já foi suspensa por uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin e agora a confusão está criada, porque o presidente do Senado, na semana passada, ele já reagiu e espera-se uma vingança do Congresso agora na análise dos vetos na semana que vem. Para analisar esse e outros assuntos que dizem diretamente respeito à sua vida, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o cientista político Leonardo Barreto, ele que é da I3P Consultoria e analisa aí todos os riscos para o governo e também de mercado nas decisões políticas. E muito obrigada pela sua presença, Leonardo, muito bem-vindo ao Frente a Frente. Eu que agradeço, Denise, Trindade, prazer estar aqui com vocês. E Zé Maria, mais uma semana que o Congresso está ali meio vazio, mas os bastidores estão fervendo, né? Sim, muito quentes. A ideia é a seguinte, a economia acaba recebendo um reflexo muito importante da política. E esta instabilidade na política acaba promovendo ali uns balanços na economia e faz, pela primeira vez, do ministro da Fazenda um interlocutor importante do governo e agindo na área política. O secretário municipal de Fazenda, o secretário estadual e o ministro de Fazenda, geralmente é aquele carrancudo. E é recomendado pelo governante para dizer não, é não direto. No caso do Fernando Haddad, ele tem que ir aos líderes dos partidos políticos e dizer muito sim contra a vontade e o não ele tem que falar muito baixinho. Mas é o interlocutor do governo com o Congresso Nacional, principalmente uma área ali da oposição e deputados e senadores mais liberais. É o momento da política. Leonardo, muito boa noite. Boa noite. Leonardo, como você faz assim, uma avaliação da articulação do governo Lula? A articulação no Congresso Nacional, a articulação com o mercado e com a sociedade em geral. Como é que você está analisando o poder de articulação do atual governo? Eu vou começar pelo final, mostrando a consequência que esse tipo de impacto tem para a economia, né? Quando você não sabe o quanto de imposto você vai pagar, né, qual é o ambiente que você tem para vender as suas mercadorias, você simplesmente não investe. E hoje essa é uma situação que está no centro desse debate, desse embate entre Congresso e Executivo que tem no Judiciário o principal árbitro, que é a desoneração ou não de setores da economia. A gente tem 17 grandes setores que são grandes empregadores, que simplesmente não sabem o quanto vão pagar de impostos, né, a partir do mês que vem. Então, enquanto essa questão não é decidida, eles não investem. Esse é um ponto para mostrar que tipo de impacto esse tipo de embate político está gerando na sociedade. Agora, claramente, a relação entre executivo e legislativo está no seu pior ponto desde o início do governo. Eles nunca estiveram completamente afinados. Aliás, desde a eleição a gente lembra, né, dos atritos entre Lula e Arthur Lira, um dizendo que o outro não era o imperador do Japão. E na base disso está exatamente o controle do processo decisório dentro do Congresso. O Congresso, nos últimos anos, tem se empoderado bastante, ganhado muita autonomia, especialmente pelo controle que hoje exerce de quase 30% do orçamento do governo. E isso retirou do Poder Executivo aquela dominância que existia em governos anteriores, onde o presidente tinha um rolo compressor e dominava tudo aquilo que era aprovado. Essa relação, ela vem desde o início do governo com alguns gestos de boa vontade do Congresso, liberação e algum nível de aceitação, né, do poder do Congresso por parte do Executivo, mas ela atingiu realmente o seu ponto mais baixo agora. Por quê? Porque na leitura da política, ao apelar para o Supremo Tribunal Federal,
Deputados e senadores percebem isso como um ato até de violência, né? Assim, de você ter perdido o debate político. Foi uma reação forte, né? Exatamente. Você ter perdido o debate político. Aliás, um debate político o governo sequer participou, né? Não orientou nas votações, não participou dos debates. No momento das votações, a liderança do governo muitas vezes liberou a bancada para votar, e aí, num momento-chave, o veto é derrubado, edita uma medida provisória desfazendo o que foi aprovado. No dia seguinte, né? Veta e já larga a medida provisória para dizer, olha, no dia vai ser do jeito 29 que eu de quero. dezembro, né? Assim, com o Congresso em recesso, percebe o mal-estar e aí lança projetos de lei para tentar revisar a política, percebendo que não vai ter retorno, entra no Supremo Tribunal Federal. Então, para deputados e senadores, eu acho que é um ponto de ruptura, né? Dizendo assim, olha, tá aqui, eu vou abandonar o palco da política, vou passar para o palco do judiciário, e isso tem consequências, eu acho, muito importantes, né, para o futuro dessa relação, que é importante para a governabilidade daqui para o final do ano. É importante, o Leonardo falava sobre o pagamento de impostos. Eu sempre acompanhei aqui Brasília, e os empresários, quando vêm a Brasília, eles querem crédito e tal, mas o principal ponto de reivindicação é segurança jurídica, previsibilidade. Não há nada mais covarde no mundo do que capital. O menor sinal de risco, foge. E o que acontece é o seguinte, o empresário não paga imposto. Eles não gostam que eu falo isso, mas é verdade. Apenas transfere, cobra imposto do consumidor e repassa. Se o empresário tiver que pagar imposto, ele quebra, porque o imposto é maior do que o lucro dele, a taxa de lucro. E a impressão que eu tenho é que os empresários já estão cobrando esse imposto do consumidor e não vai repassar se essa história reverter. Mas já estão cobrando esse imposto. É custo. Essa decisão, exatamente, ela impacta na formação do preço, né? Então, o que eles temem? Se eles tiverem que pagar a tarifa cheia, né? Quebra todo aí mundo. vai ter que revisar preços e enfim, Não, revisar mas se lá planos na de frente, investimento. Se eles tiverem né? que pagar esse imposto e taxas, eles quebram. Mas só para a gente ter uma ideia bem concreta, eu conversei com um empresário do ramo de vidros que tem uma planta que funciona no interior do estado do Rio de Janeiro. E ele tinha 20 milhões de dólares da matriz, que fica num país lá fora, para investir, para atualizar. Enquanto não terminar a reforma tributária, enquanto não terminar essa discussão sobre desoneração, e ele não tiver clareza dos custos dele, a matriz não libera o investimento. Não vai ter investimento, né? Exatamente. Ou seja, trava tudo, né? Trava a economia. Agora a gente vê que o Congresso vai preparar uma vingancinha aí em relação a essa decisão do Poder Executivo de seguir sempre para o Supremo Tribunal Federal. Agora, isso vai ser só nos vetos ao orçamento ou pode respingar ali numa regulamentação da reforma tributária, que é o que vai incidir mais diretamente no bolso do consumidor, né? Então, no início desse governo, quando o presidente Lula recebeu a PEC da transição, o dinheiro, né, para que foi ali, inclusive, aprovado antes de começar o governo, ou seja, foi um gesto de amor do Congresso, de compreensão, boa vontade em relação ao governo do presidente Lula, né, que não tinha nem começado, já conseguiu aprovar uma PEC, isso é inédito até, né? Aí eu tive a oportunidade de conversar com um deputado e perguntei para ele, se o governo quiser acelerar os gastos, né, fazer uma administração expansionista, vai ser o Congresso que vai segurá-lo? Né? Porque o que a gente conhece é o oposto, né? Então, é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa, o Congresso segurando a onda de gastos. O Congresso, normalmente é o oposto. O Congresso quer gastar e o Executivo segura, né? Só que o que aconteceu? O Executivo tem uma dualidade, a comunicação é dúbia, o Haddad falando de recomposição e o Lula dizendo que não tem problema em dívida pública, desde que isso gere ativos, etc. e tal. E aí, isso manda uma mensagem muito ruim para o Congresso, porque o que acontece? Acho que foi
O próprio líder do governo no Senado, o senador Otto, disse isso. Ele falou assim, olha, o Congresso ele aprovou todas as medidas de recomposição da base fiscal, ou seja, ele arcou com uma agenda negativa. O Wagner. Acho que foi o líder do PSD, né? O Otto Alencar. O líder do PSD. Ou seja, ele pagou, ele arcou com toda a carga negativa de aumentar impostos. Enquanto isso, o presidente Lula anuncia gastos, anuncia dinheiro fora da meta, anuncia que essa questão fiscal é uma bobagem. Então, o Congresso avança sobre recursos de emendas para tentar colocar no PAC, para tentar fazer as despesas. Então, o Congresso olha para aquilo e pensa assim, eu estou aqui arcando com o custo de aprovar imposto, né? Enquanto o presidente só quer o bônus, né? Não quer o ônus de falar de política fiscal, então isso estimula, e isso, aliás, é coroado com a declaração do ministro Fernando Haddad, dizendo que o Congresso não tem responsabilidade fiscal, né? Então, isso cria um mal-estar que eu não vejo hoje como pode haver uma composição. Porque geralmente, para você ter uma ideia, o Orçamento Geral da União é o grande mapa de investimentos públicos, né? E o que acontece sempre? O governo coloca as receitas menores, né? Subavalia as receitas, manda o Congresso aumenta as receitas para gastar. E dessa vez a gente está vendo que está exatamente o contrário. E eu queria te perguntar se você disse aí, Leonardo, num ponto de ruptura. Quer dizer, chegamos já a esse ponto, não tem retorno? Não, eu acho que a gente está no impasse, né? Claramente a gente vive um impasse. A ruptura é sempre... Qual é o ponto de ruptura? O ponto de ruptura é quando a competição entre os poderes ela inviabiliza o modelo de desenvolvimento, inviabiliza a economia, e aí você tem as circunstâncias que a gente acostumou a ver com o Collor, com a Dilma. No Brasil, né? Ponto de ruptura é impeachment. É impeachment, Mas, assim, a gente não tem isso, né? Assim, o presidente Lula tem uma popularidade confortável. O Congresso se vale desse modelo, ele gosta desse modelo de ter o governo nas cordas. Porque se a gente pensar bem, né, o Congresso, para aprovar o que o governo quer, ele consegue obter uma porção de coisas, ele controla mais de um terço do orçamento, e ele aprova a sua própria agenda. Então, o Congresso não está desconfortável, né? Quando a gente vê assim, na televisão, assim, tem a crise, fulano está irritado com ciclano, mas esse modelo de gestão tem sido ótimo para o Centrão. Ele tem obtido o controle de uma... Mas o que eu percebo, briga... Leonardo, é a felicidade individual de cada deputado, de cada senador, individual. Ele está desdenhando o partido e o governo, e cada um está com muito poder. Isso nunca aconteceu também. Nunca aconteceu. Agora, como é que isso... Acabou a força coletiva. Agora, como é que isso vai se materializar num novo desenho? É aquela história, parece que aquele antigo presidencialismo morreu, mas o novo modelo de gestão ainda não nasceu. Agora, lá atrás, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos largou aquele negócio de emenda, deixou o Congresso tomar conta dessa história. Veio o governo do presidente, veio o governo do presidente Lula e quer retomar o controle das emendas. E aí começou uma briga que pode resultar nesse ponto aí de chegar naquele momento em que, olha, vamos direto para o plenário, luta de espadas, né, para ver quem vai sobreviver. Porque a gente tem um momento em que veio agora esse último decreto que o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tomou conta das emendas. Tudo tem que passar agora pelo ministério dele. E isso foi o que irritou Arthur Lira, que levou ele a vir com o discurso de, olha, é incompetente, é isso, é aquilo. Cada movimento de Padilha para conquistar ali poder e espaço junto aos parlamentares gera uma reação do presidente da Câmara. E como é que nós vamos sair desse imbróglio? Porque uma hora eles vão ter que sentar e dizer, olha, vamos fazer aqui um acordo de cavalheiros. Mas, pelo jeito, ainda não chegamos a esse ponto, porque a conversa de Lula com Arthur Lira não foi das melhores, pelo que
né? A gente soube aí de alguma informação a respeito. Como é que sai desse imbróglio? O problema é o seguinte, para o presidente Arthur Lira, essa é uma briga de sobrevivência, né? E aí, quando eu digo sobrevivência política. O presidente Lula não reserva nenhum lugar especial no governo para quando o presidente Arthur Lira sair da presidência da Câmara, ele vai ficar desprotegido. E a gente tem um passado aí de ex-presidentes da Câmara que tiveram problemas, né? A gente tem vários exemplos. Então, o que acontece? O Arthur Lira, o capital político dele vem sempre de uma defesa que ele faz dos deputados, né? Ele é um presidente corporativo. E ele fazia uma intermediação no governo Bolsonaro e tentou fazer o mesmo no governo Lula, uma intermediação dos interesses dos deputados junto ao Executivo. O que o Executivo está sinalizando com o Padilha é o seguinte: não, você não precisa mais do Arthur Lira, você pode vir ao ministro Padilha. E aí, com isso, o governo está querendo o quê? Ele está querendo jogar esse embate, né, para fevereiro do ano que vem, quando vai escolher o novo presidente da Câmara, criando condições para ele influenciar. E aí, o que acontece até lá, né? Provavelmente o país vai andar de lado ou o presidente da Câmara parte para uma situação mais drástica de aprovação de medidas que gerem comoção na economia. Pelo jeito de tédio, não morreremos e nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daqui não. O que toda essa briga pode interferir na sua vida? A gente responde no próximo bloco com o cientista político Leonardo Barreto. Não saia daí. Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos mais uma vez falando de política por aqui. Política define a sua vida, a sua casa, o estudo do seu filho e o seu futuro, né? Hoje, especialmente, nós estamos com um cientista político analisando aqui de uma maneira diferente a política. Não a política partidária, a política do melhor para mim, mas a política de uma maneira geral. É possível. A política não é um quadro perfeito e acabado. Ela está em desenvolvimento todos os dias. E o Leonardo Barreto é um especialista nisso, um consultor, uma pessoa muito requisitada aqui em Brasília. E trouxemos o Leonardo exatamente para explicar a vocês como é que as entranhas da política e quais são os grandes interesses nacionais. Nessa disputa política entre Congresso e Palácio do Planalto, com o Supremo de lado, isso tem lógica, né? Isso não é por acaso, nada aqui é por acaso. O mais bobo por aqui, né, Leonardo? É o primeiro suplente do Congresso Nacional. Não existem bobos por aqui. Leonardo, a gente vê que no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia ali um atrito entre Palácio e Supremo, né? E o Congresso ficava distante. Agora, é claro que o Supremo está próximo do presidente da República e tentando isolar o Congresso Nacional. E o Congresso não quer aceitar essa situação. Essa equação ela é muito difícil de ser solucionada. Sim, tem muita variável aí, né? Eu acho que, num primeiro momento, o Supremo, ele realmente tenta viabilizar o governo Lula do ponto de vista da governabilidade, e ele faz isso por meio daquele cancelamento do orçamento secreto, né? Que basicamente era uma quantidade muito grande de recursos controlada pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, que ele distribuía ali para fazer maioria. E aí, quando ele cancela isso, no entanto, ele cria um outro efeito que os presidentes não controlam mais o orçamento, mas esse orçamento ficou completamente amarrado em deputados e senadores, e isso deu para eles aquilo que você exatamente estava comentando. Hoje em dia, um deputado ele vai liberar 30 milhões por ano em termos de emenda, independente se ele vota com o governo, se vota com o partido. Que são as impositivas, né? Exatamente. Mas eles querem mais, eles não estão satisfeitos só com essas emendas impositivas, eles querem mais um pouquinho. É porque, de certa maneira, acho que a gente tem até que buscar entender isso, faz parte do compromisso eleitoral que ele assume também com a base dele, né? Quando ele vai pedir voto lá na cidade, né? Com os grupos, não, eu vou trazer dinheiro para um hospital, para uma associação. Então, isso mexe muito com as possibilidades de reeleição, de recondução dele. Mudou, viu? Completamente a maneira de se fazer política, relacionamento com o vereador e com o prefeito. E a gente tem que entender se existe passo atrás nesse processo.
E se a gente quer que haja um passo atrás? Eu acho muito difícil. O que eu ouvi é que a pasta de dente saiu do tubo, não tem mais jeito, né? Não tem mais volta jeito, mais. não, viu? É tem muito jeito. difícil. Existe essa possibilidade? Eu acho que só se houver um golpe do STF, por exemplo, devolvendo as emendas. Mas antes esse dinheiro disso... sempre existiu. Esse dinheiro que está agora nas mãos dos deputados e senadores sempre existiu. Antigamente ficava num processo longo chamado Plano Plurianual, que era dominado pelo governo federal. Aí o PT entrou no governo e queria esse dinheiro. Aí destacou para os ministérios. Os ministérios tinham uma autonomia muito forte no primeiro governo Lula e tinha esse dinheiro. O Congresso Nacional viu esse dinheiro sobrando e puxou. E não devolve, porque quem faz essa mudança é o próprio Congresso Nacional, que quer é mais, né? A gente viu na LDO que queria era mais emenda, né? E cronograma de liberação. E mais emendas de bancada, emenda regional. E hoje a gente tem provocado por isso, a gente tem uma situação que eu acho que deve nos preocupar a todos, que é a existência de um presidencialismo de competição, né? Esse termo é bom. Onde a gente tem o executivo e o legislativo competindo pelos recursos do orçamento e competindo pela natureza das decisões, né? Muitas políticas públicas o executivo queria de um jeito e o executivo bloqueou, e outras coisas o legislativo queria, como é o caso da desoneração, e o executivo bloqueou. Vai lá e bloqueia. O que a gente vê agora também é uma briga sobre como gastar o dinheiro público, em que gastar o dinheiro público. Eu estava vendo ontem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi ao Congresso de manhã e ele dizia o seguinte, ele falou assim, olha, nós estamos cheios de obras, nós temos obras para todo gosto. E ele citou tantas obras que a pessoa pensa assim, dinheiro não está faltando não. Né? Porque tem tanta obra país afora em todas as áreas que você vê que dinheiro não está faltando. Mas na hora de fazer lá, dar aumento para servidor, não tem. Na hora de dar lá a desoneração da folha de salário, que tinha sido aprovada pelo Congresso, não tem. E aí vai ficando difícil. O que os parlamentares, que a gente ouve, eu ouço pelo menos os parlamentares, dizendo o seguinte, o governo quer lá fazer o PAC para promover o Rui Costa, que pode ser o sucessor do Lula, e aí a gente fica aqui sem dinheiro para as emendas. É isso mesmo, Leonardo? Isso, exatamente. E aí há uma falta de confiança fundamental entre Congresso e Executivo, né? Quando o Executivo, quando o Haddad diz assim, olha, o Legislativo não tem responsabilidade. Ao mesmo tempo, o Lula fala, não tem problema em fazer dívida pública, desde que isso gere ativos de crescimento, etc. Né? Quando há uma série de restrições orçamentárias para execução, ou então o pessoal está pedindo mais aumento de impostos, mas, por outro lado, o ministro Rui Costa está anunciando essa quantidade muito grande de obras. Então, essa disputa, ela gera um problema de confiança que já, acho que agora no curto prazo, mas isso vai ficar mais importante no médio prazo, quando a economia começar a desacelerar em razão de sentir essas inseguranças, né? Isso vai travar o processo decisório, porque se você não tem confiança entre os atores de que um compromisso vai ser cumprido, né? De que um desenho de uma política vai sair de um determinado jeito. Mas a economia ainda não desacelerou, né? Já, né? Ela tem desacelerado. Porque a economia ela depende de muitos outros fatores. Claro. Né? A política é apenas um deles. Mas, por exemplo, hoje, se a gente pega as previsões de crescimento econômico para 2024, elas estavam muito ancoradas em perspectiva de queda de juros. Uhum. Né? Por quê? Porque isso aumentar consumo e aumentar investimento. Né? E o crédito, né? Exatamente. E hoje, com essa dificuldade fiscal, essa competição, o governo precisa de 65 bilhões para fechar as contas no final do ano. A perspectiva de queda da taxa de juros, ela já não é a mesma do início do ano. Não, o presidente do Banco Central tem indicado exatamente o contrário, né? O paralisar...
Ele tem dito. Sem responsabilidade fiscal não tem queda de juros, né? Tem dito isso abertamente. E por isso que há essa briga dele com o PT, né? No relatório do Copom, isso está claro lá. A gente vê essa disputa entre poderes muito forte aqui em Brasília. Eu estou sentindo falta assim, dos estados, né? E por que os estados, os governadores estão tão assim, omissos, sei lá, distantes dessa problemática toda? Os governadores perderam assim, essa força. O que houve? Olha, os governadores eles estão muito focados na reforma tributária, porque na reforma, que é um acordo, um movimento que nasce dos governadores, né? Existe uma perspectiva lá de o governo federal arcar com um fundo de compensação que pode chegar a 700 bilhões de reais em 10 anos. Então, me parece que os governadores eles estão muito focados em obter um fundo de compensação, porque isso salva, né, a arrecadação e contas de Estado, que a gente sabe que é sempre ponto crítico. O governador do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, disse que o estrago já foi feito na reforma tributária e que os governadores têm muito pouco aí na regulamentação, possibilidade de mudança. Eles já acordaram com o governo, né? Essa proposta foi ouvida, os governadores foram ouvidos aí nessa proposta que o governo encaminhou ao Congresso, da reforma tributária. Essa da regulamentação. Agora, eu tenho muito receio de que esse ambiente de conturbação, ele até possa inviabilizar a reforma. Por quê? Hoje, com as concessões, as exceções abertas pelo Executivo, né, o pessoal já chegou numa alíquota de 26,5%. 26 a 27%. A gente tem caras como o Felipe Salto, um economista bastante ouvido. A oposição estava prevendo 30%, quer dizer... O Felipe Salto falou de 33%. Para a gente ter uma ideia, esse IVA na Argentina é 20%. A média da OCDE é 19%. Então, o que eu quero dizer? Ou seja, ele vem muito alto, né? A ponto de inviabilizar. Aí a questão é, o Congresso, sem essa boa relação com o Executivo, vai ampliar ou vai restringir essas exceções? Pois é, eu tenho a impressão de que o Congresso vai ganhar essa parada. Não tem outro caminho. E já tem os projetos prontos. E impede a acumulatividade, impede aumento. Eu tenho a impressão que vai restringir. Se restringir as exceções, aí o Congresso vai estar dando uma prova de maturidade que vai contribuir bastante para o projeto parlamentarista do Brasil. Pois é, agora o problema é tempo para votar, né? Se a gente pensar bem, hoje, feriado, semana praticamente perdida ali no Congresso Nacional. Semana que vem tem uma semana cheia, né? Depois vem a Brazilian Week em Nova York, vai ter lead lá do ex-governador João Dória, tem também outros eventos em Nova York. O poder público vai estar todo em Nova York, inclusive Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eu vou, inclusive, lá acompanhar essa discussão. E depois disso tem essa semana que também certamente vai estar mais esvaziado aqui. Depois vem Corpus Christi, outra semana também que esquece o funcionamento do Congresso. Aí vem as festas juninas, aí chega a eleição, acabou o ano. Acabou o ano. Não tem mais, ou seja, para votar essa reforma tributária, com toda essa agenda externa e as festas e os feriados, vai ficar difícil. E as brigas, né? E as brigas. Como é que vota a reforma tributária? A regulamentação, que é uma coisa que incide diretamente no seu bolso, no meio dessa confusão. E o governo aparenta ter uma certa dificuldade de focar na sua própria agenda, né? Acho que esse foi o recado, mais ou menos, que o Lira deu quando ele enterrou o PL de fake news e disse assim, em outros termos, foi assim, governo, o seu problema não é fake news, o seu problema é reforma tributária. Você tem que focar nisso. É o problema que está numa briga da Petrobras que consumiu quantas semanas e só terminou quando o Senado se posicionou e disse, não, a gente gosta do Jean Paul Prats, a gente gostaria que ele ficasse lá. Que foi senador, né? Tem ali seus votos no Senado. O que nos leva para uma última questão em relação ao problema, a funcionalidade do governo, que é um estilo de liderança do presidente Lula, que estimula, e isso é clássico, isso não é de agora, estimula uma competição entre seus ministros.
Isso tem dois objetivos, né? Assim, primeiro, ele tem o controle do seu entorno. Dividir para reinar, por aí. Todos os possíveis presidenciáveis estão nos ministérios, né? Alckmin, a Simone, todas as estrelas do PT, Rui Costa, Haddad, que está sendo preparado pelo PT para ser o substituto do presidente. Todo mundo está ali, né? Tá. Aí, como eles se equivalem, eles ficam nesse conflito. Mas isso é positivo, não? Eu acho que depende se você tiver um bom ajuste fino. Porque a segunda vantagem, do ponto de vista do presidente Lula, desse modelo, a primeira é controlar a turma. A segunda é ser sempre o árbitro final da decisão. Agora, isso exige do presidente Lula uma sagacidade, uma presença forte, um controle. Você precisa estar muito bem ajustado, porque se isso extravasa, se isso transborda, pode criar paralisia, como foi exatamente o caso da Petrobras, uma disputa interna do governo, né, que afetou o mercado e paralisou praticamente o debate por quantas semanas? Quase 3 semanas. Pois é, Zé Dirceu e lá atrás, essa história de disputa entre os ministros, Zé Dirceu e Palocci deu no que deu. Os dois acabaram fora do governo. Bem perigoso. Numa situação não muito agradável, né? A briga política ela tem um limite mesmo. Não é, Zé Maria? Passa desse limite, aí vira destruição. A gente viu Roberto Jefferson e José Dirceu, os dois foram caçados, e é assim mesmo. A briga política ela tem um limite, não pode durar para sempre. Tancredo dizia que ninguém em política pode ter um adversário tão forte que não possa tê-lo no futuro como aliado. Mas também não pode ter um aliado tão íntimo que não possa enfrentá-lo no futuro como adversário. São os equilíbrios da vida política. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos, em seguida estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o cientista político Leonardo Barreto, nesse momento que o Congresso começa a dar os primeiros passos da análise da regulamentação da reforma tributária, da proposta de emenda constitucional, que é, sim, um assunto que vai interferir diretamente no seu bolso. E, Leonardo, eu tenho acompanhado ali, e ontem eu estava num jantar em que o assunto ali era o seguinte: Arthur Lira podia ter optado por uma comissão especial, onde ele teria que ter feito uma composição, colocando todos os partidos para analisar esses projetos que o governo já encaminhou da regulamentação da tributária, isso sem contar os projetos lá das frentes parlamentares que já começaram lentamente a ser distribuídos para as comissões técnicas da Casa. Já tem 5 distribuídos, mas só um tem relator. E a gente tem, mas em vez de criar uma comissão especial, Arthur Lira optou pelos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, eles não são uma figura regimental, ou seja, o projeto não entra ali na tramitação normal das comissões, que é analisado em uma, depois na outra, né? E essa coisa do grupo de trabalho, aí vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que analisa ali a admissibilidade, e depois segue direto para o plenário. Ele está tentando ganhar tempo para poder votar direto e ter o controle absoluto sobre essa regulamentação. O que isso pode interferir diretamente na vida das pessoas? Pode acelerar essa tramitação ou aquele calendário ali que a gente comentou no bloco anterior, de tanta festa e tanta coisa, pode terminar deixando essa reforma para o ano que vem? Acho que o ponto mais importante é isso que você trouxe, Denise, é o controle da decisão. Os grupos de trabalho provavelmente vão ser montados a partir de indicações dos líderes, do colégio de líderes, que é esse também grupo que não existe formalmente, mas que auxilia... É um grupo coeso ali, né, do Arthur? Exatamente, é um grupo que auxilia o Arthur Lira nesse processo. Então, as comissões, se fosse para as comissões, elas já estão montadas, né, as comissões permanentes, ou então se fosse uma comissão especial, aí você teria um controle dos líderes de partidos, né? Esse grupo do Arthur, ele acaba exercendo um controle maior, vai indicar, e a gente tem um controle do timing desse processo também. A gente tem que lembrar o seguinte: o que está envolvido nessa discussão da reforma tributária é uma grande disputa distributiva.
quem vai pagar mais imposto, quem vai pagar menos imposto, né? Com impacto muito forte, né, nos setores da economia e com impacto muito forte também na estrutura federativa, né? Quem vai organizar, quem vai mandar nesse sistema de fiscalização de imposto. Lembrando que quem fiscaliza imposto tem muito poder. Então, essa é uma porção... E a ideia da reforma é diminuir aí esse poder fiscalizatório, será óbvio, né? Emitir uma nota já tem... Exatamente, mas hoje a gente tem essa figura do comitê gestor, né, que vai retirar principalmente o poder de estados, né, e de municípios de fiscalizar e também de distribuir. E são 2 comitês gestores, né? Um para os impostos estaduais, ali para o CBS, Exato, e outro para o IBS. E outro para o IBS. Então, a gente tem muita coisa da República sendo definida na reforma, né? Ela vai dizer quem vai pagar mais e menos imposto no país e vai definir quem vai ter o poder de cobrar esse imposto, de distribuir esse imposto. Então, para o presidente Arthur, que inclusive já está começando a trabalhar a própria sucessão, né? Ele não pode ser reeleito no ano que vem, é uma chance de ouro, né, para conseguir oportunidades de fazer também composições políticas pensando na sua posição em 2025. Vamos entrar nesse disputa tema. Lá em Alagoas, do Renan Calheiros, né? Antes de entrar nesse tema da questão da presidência da Câmara, eu queria saber, porque é o seguinte, já me disseram que essas propostas de regulamentação da tributária, elas vão evitar aquelas chamadas portarias da Receita Federal que regulamentam as questões relacionadas aos impostos, porque eles vão fazer de tal forma que seja tudo o que for possível ficar auto-aplicável, ou seja, a lei, quando ela entrar em vigor, já está valendo e não tem nada da Receita ficar depois querendo mandar, né, na questão dos impostos no país. É por aí mesmo? É por aí. Assim, um lado da reforma é pró-Estado, que vai aumentar, tem um aumento de arrecadação, vai reduzir bastante subsídios, regimes especiais, embora muitas exceções tenham sido abertas. O lado do cidadão da reforma é limitar o poder da Receita. Limita o poder da Receita, o que dá também mais segurança jurídica, exatamente, né? Porque aí, para mudar, tem que passar pelo Congresso, tem que ter limitar o poder maior da Receita, do fiscal, da interpretação, né, da redução da judicialização. Por isso que quanto mais exceções forem abertas, né, mais possibilidade de interpretações vai haver, vai ter todo mundo querendo se encaixar. Aliás, quando o projeto abriu, por exemplo, uma alíquota diferenciada para várias categorias profissionais, entre elas relações públicas, né? Vários cientistas políticos que trabalham com consultoria como eu já procuraram um cursinho de internet para tentar virar RP para se encaixar. É isso que as exceções fazem, né? Assim, todo mundo tem umas busca... regras lá, né? Não pode ser pessoa jurídica, tem uma série de coisas. Tem. Eu tenho ouvido muito, em vários setores ali, a possibilidade de convocação de uma constituinte ou uma mini constituinte. Há sinais, é possível fazer? Eu acho tão difícil, ainda mais num momento conturbado assim. Aí que está. Depende da solução do embate e daquele dilema institucional que a gente falou que a gente está chegando, né? Me parece que esse sistema de competição, ele tem um limite claro, né? E aí qual é o limite? É uma paralisação do processo decisório e uma gestão completamente irresponsável do orçamento. E aí, se isso afeta claramente as possibilidades de crescimento e as pessoas percebem que a política está atrapalhando a vida delas, aí você pode chegar a uma situação de impasse. Aí seria uma reivindicação geral, né? Para quebrar o impasse, vamos fazer uma nova carta. Agora, é muito curioso que eu procurei recentemente pesquisar se havia algum caso de um país que tivesse passado de presidencialista para parlamentarista sem passar por uma revolução, por uma mudança de regime, né, por algum movimento político mais drástico. Não existe, né? Vem sempre depois de um grande trauma. Exatamente, assim, mudança de... uma ruptura. Assim, de um regime presidencialista. O Brasil perdeu uma chance, né, de fazer parlamentarismo e a consulta popular deu presidencialismo, né?
república. Com uma Constituição parlamentarista. Toda. Né? A medida provisória é uma medida parlamentarista, né? Mas essas mudanças, a gente, às vezes, não gosta e fica criticando o deputado que não vem a Brasília, mas aprenda a amar o deputado ausente, porque toda vez que aquele plenário enche lá, vota todo mundo contra a gente, contra os interesses nacionais. Mas há uma tentativa de fazer mudanças, são 134 emendas à Constituição. De onde vem isso aí? É mesmo uma Constituição detalhista demais? Me parece falta... que sim. Né? O Constituinte ele foi era um momento de muita mobilização, as pessoas... A Constituição era tem um professor que diz isso, era um despacho de macumba na maior encruzilhada do mundo, né? E aí... Cheia de intenções. Né? O despacho, o que é? É uma lista de desejos, né? Então, assim, a Constituição ela é uma lista de aspirações, né? Do que a gente queria ser, do que a gente gostaria. E isso acabou gerando um problema. Agora, provavelmente a gente vai caminhar ainda, durante muito tempo, numa trilha de reformas do atual modelo, né? Eu acho que qualquer abertura, ainda mais num cenário de polarização, um lado não vai ter confiança no outro. Isso pode levar ao semipresidencialismo, porque Arthur Lira tem essa proposta lá, engatilhada, já andou consultando para ver se consegue botar isso em votação, mas com esse clima de disputa está meio difícil. Mas ele não desistiu dessa ideia, não, pelo que eu soube. E eu queria entrar também nessa questão da presidência da Câmara. Quem é que está aí melhor no grid de largada, digamos assim? Então, voltando àquela discussão sobre o Padilha, né, dele distribuir as emendas, o governo está claramente tentando reduzir a influência do presidente Arthur Lira na sua sucessão, né? O Arthur Lira, por sua vez, ele precisa ser o que a gente fala na ciência política, o kingmaker, ou o fazedor do rei, né? Vamos dizer assim. Por quê? O presidente Arthur Lira precisa de proteção a partir de 2025, 2026. Aí, quando eu falo proteção, estou falando proteção política. Tem influência, né? Também, tem influência. Como o senador Davi Alcolumbre continuou exercendo, né? De uma maneira muito forte, né? Com o senador Pacheco. Então, esse é o modelo que o Lira tem na cabeça. Me falaram que o governo pode reservar para ele um lugar no futuro, né? Depois que sair da presidência da Câmara, talvez o Ministério da Saúde, que é um sonho do partido dele. Mas ou é ele montar difícil, uma frente parlamentar, que é a nova onda de poder no Congresso Nacional. Ele monta uma frente parlamentar porque acreditam que ele, com a fama de cumpridor de compromissos, vai continuar com poderes, né? Que o poder se faz ou através do exercício do próprio poder ou expectativa de poder. E ele pode continuar com o poder. Eu acho até que uma possibilidade, mas aí é elucubração, né? Ele esvaziar a presidência da Câmara e tentar transferir uma parte das suas atribuições para um outro cargo, como se fosse uma maioria, uma liderança de maioria. E ele se transforma no líder, que define pauta de votação. Pode ser reeleito indefinidamente. Porque, no final das contas, quando a gente fala de semipresidencialismo, acho que uma coisa que falta, né, é o seguinte: qual é a agenda do Congresso? Porque assim, o Congresso, ele trabalha muito para limitar o Executivo. Dá a impressão de que a agenda do Congresso é ganhar dinheiro cada vez mais para os deputados. Qual é a agenda de políticas públicas do Congresso? No momento eles dizem que é a regulamentação da tributária. Eles colocam isso como ali a ponta de lança desta legislatura. Mas percebe que para quem quer dividir a responsabilidade de governar com o Planalto, você precisa ter muitas outras coisas. Né? Só isso não basta. Então, eu acho que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado não consegue dizer. Por quê? Porque a função principal dele é árbitro. É o árbitro da disputa dos partidos, é a organização interna do Congresso. Então, talvez uma evolução dessa parlamentarização exigiria, no Congresso Nacional, a criação de uma figura que seria, vamos imaginar, um líder de maioria que estivesse concentrado em realizar a visão de poder e a visão de governo que a maioria dos parlamentares tivesse. Talvez esse possa ser um próximo passo e que o Lira poderia, por exemplo,
fazer uma engenharia na Câmara para criar isso sem aprovar PEC, sem aprovar nada. Agora, a gente falou aqui durante o programa muito de orçamento, de dinheiro, de emendas. Isso é o governar? Quer dizer, fundamentalmente é dinheiro e orçamento que está em jogo? É uma parte importante, né? Você diria o que, 80%? Olha, tem uma regra que o pessoal brinca, né? A regra de ouro, que quem tem o ouro faz a regra. É verdade. Então, mas é isso que está em jogo? Não, acho que tem uma parte de princípios, né? E é muito curioso porque o presidente Arthur Lira e até o presidente Pacheco, mas numa menor medida, né? E antes o Rodrigo Maia, eles tiveram no controle do orçamento um grande instrumento de poder, né? Para organizar maiorias, para organizar votações. Mas a parte simbólica, a legitimidade deles vinha da expectativa por parte da sociedade que eles exercessem algum controle sobre o executivo. No caso do Rodrigo Maia, um controle sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e no caso do Lira, um controle liberal conservador sobre o governo Lula. A legitimidade da atuação do Congresso vem dessa expectativa de controle, e se eles não fizerem jus, né, a essa missão, aí de fato vira um governo puramente perdulário, um Congresso completamente não é monetizado, mas movido apenas por esses interesses que retira a legitimidade de qualquer instituição política. Muito bem. Olha, nós falamos aqui sobre bases e parâmetros, né, de gestão, de administração e principalmente da política. Mas isso não é uma conta fechada, matemática, né? Isso depende de muitas variáveis e assim o mundo vai fechando na política. Mas existe uma lógica na política, né? Define linhas e talvez aquelas linhas definidas chegam a resultados que os mandatários aqui no Planalto Central do país querem. Leonardo, muito obrigado. Foi uma conversa muito esclarecedora, muito boa, distante dos partidos políticos e mostrando que a lógica da política é que rege de uma maneira muito mais ampla tudo que acontece no país. Obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço, um privilégio conversar com você, conversar com a Denise, né, que são super bem informados e eu sempre estou à disposição. Muito bem, é isso. E nessa rodada aqui, né, nessa mesa redonda, mesmo sem mesa, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Denise, muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Bom, né? Boa noite, Leonardo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Já fica o convite para você voltar ao Frente a Frente. E você que aproveitou seu feriado e agora esteve à noite aqui conosco, um bom fim de semana prolongado aí para quem pode. Nós continuamos aqui, né, Zé Maria? Trabalhando muito, muito boa noite. É isso. E olha, é a conversa boa, mostrando as entranhas da política, as lógicas da política e como se faz no macro as decisões nossas de cada dia. A política, eu já disse, faz a sua vida, né? É isso. Muito obrigado, muito boa noite e fiquem com Deus.